Boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde. Bom, podemos começar, Gabriela? Oi? Já podemos falar normalmente? Tá? Tudo ok? Sim. Bom, então, ok. Então, boa tarde a todos vocês. Eu sou Célia Simonetti, professora da UFAM. Nós temos mais aqui conosco a Emily e a Leide, que são alunas, são servidoras do IFAM e que são alunas do programa de proteção de... Ai, gente, deu um branco. De propriedade intelectual do Profenit na UFAM. Emily e Leide, querem se apresentar? Sim, eu sou Emily, sou discente do Profenit e a nossa intenção hoje é dar uma explanação breve, né, sobre o que é a proteção da propriedade intelectual durante a nossa formação acadêmica. Oi, gente, me chamo Leide, sejam bem-vindos. A gente vai falar aqui alguns pontos que são importantes para você que está se formando, para você que é pesquisador e talvez não sabe como proteger aquilo que você gera durante a sua formação. Então, fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer, então, uma breve apresentação, e depois nós vamos abrir para o bate-papo com vocês, ok? Então, nós vamos tratar, o nosso tema é a proteção da propriedade intelectual durante a formação acadêmica. Mas nós vamos passar aqui por elementos que são elementos basilares do entendimento do que seja a propriedade intelectual, ok? E, na verdade, a gente sempre tem ideias, né? As ideias se constituem, e aí a gente tem várias lâmpadas, elas vão se construindo no nosso intelecto, mas ter a ideia não assegura o nosso direito acerca dessa ideia, a nossa propriedade acerca daquela ideia. E é isso que trata a propriedade intelectual, né? Nós vamos ver como é que a minha ideia se torna minha propriedade afetiva, né? Por quê? Porque eu tenho, primeiro, uma etapa que a gente chama um ciclo de criação, né? Que é onde eu tenho os insights, que é onde eu gero as minhas questões, as minhas ideias vão se tornando efetivamente algo concreto, né? Quando eu tenho alguma coisa então, que eu deva proteger, eu vou fazer um registro disso, eu vou adquirir o meu direito de propriedade intelectual, e depois disso eu vou recuperar os custos investidos. Esses custos, eles não têm obrigatoriamente que estar relacionados ao custo, ao retorno financeiro, porque eu posso, esse custo, esse retorno, ele pode estar ligado ao reconhecimento daquilo que eu fiz, a minha autoridade sobre um determinado assunto. Então, tem várias formas de eu falar da recuperação desse investimento que foi feito na geração dessa ideia, ok? Por isso é que a gente tem que pensar e atentar que a propriedade intelectual, ela é fruto, primeiro, de um momento que é um momento intelectual, né, é um momento de criação do intelecto humano, né, quando eu dedico as minhas atividades com o emprego da minha inteligência para criar algo, e isso que eu crio, então, eu vou gerar uma propriedade, o direito de uso daquilo, a partir do momento que eu vou registrar isso, ou assegurar que eu vou poder usar essa minha ideia intelectual, eu vou poder usar, consumir, reverter em benefício meu, em benefício próprio, para que eu possa, então, ter a minha ideia efetivamente registrada. Então, a propriedade intelectual, ela está ligada à criação na mente das pessoas, né? Daquilo que as pessoas criam na sua mente, nas suas mentes. Seja uma invenção, seja uma obra literária, uma obra artística, um símbolo, um nome, uma imagem. Então, agora, a gente vai olhar várias coisas que eu posso proteger, e vocês vão ver a infinidade de coisas que podem ser protegidas pela lei da propriedade intelectual, né? Então, vamos começar fazendo uma provocação. Nesse exemplo que a gente está trazendo, isso foi um assunto bastante polêmico. Um fotógrafo foi a uma determinada floresta, colocou uma máquina fotográfica e, por muito tempo, ficou tratando com os animais para que eles próprios pudessem usar essa máquina.
Então, o macaco, e esse é um caso real, um macaco chamado Naruto, ele foi e bateu a foto. Né? Ele bateu a foto, essas fotos que vocês estão vendo foram tiradas pelo macaco. O macaco fez uma selfie. Né? E aí, a pergunta é, quem é o autor dessa foto? O autor dessa foto é o macaco? É o fotógrafo? É a máquina? Então, quando se começou a discutir essas questões, quer dizer, essa foto do macaco começou a ser usada comercialmente, uma instituição de direito de defesa de animais abriu um processo contra o fotógrafo e houve toda uma discussão na corte americana, especialmente na corte de São Francisco, a respeito de quem era efetivamente o direito da foto. Não houve nenhuma decisão sobre esse assunto, porque tanto o fotógrafo como a empresa que abriu o processo entraram em um acordo e eles passaram a dividir os royalties da foto. Mas é nesse sentido que é preciso a gente pensar do meu direito sobre a propriedade da minha criação. Né? Nesse sentido, nós vamos ter vários pontos, várias hastes da propriedade intelectual. Ou seja, aquilo que ela pode proteger. Ela pode proteger tanto o direito do autor, né, a gente chama isso de direito autoral. O Brasil tem uma legislação muito interessante, muito severa a respeito disso. Né? A gente vai ver que nós vamos ter o direito do autor, o direito do comércio, o direito de programa de computador. Alguma coisa não vamos conseguir ver aqui, né, porque nós temos um espaço de tempo bem curto. Nós temos o direito da propriedade industrial, que envolve marcas, que envolve patentes, que envolve desenho industrial, que envolve indicação geográfica, que envolve segredo industrial. E nós vamos ter a proteção de sugêneres, que são a proteção de elementos ligados à topografia de circuito integrado, de cultivar e do conhecimento tradicional. Então, essa é a teia de conteúdos que a propriedade intelectual abarca e trata e protege. Por exemplo, quando você olha aqui esse ambiente, o que você acha que de propriedade intelectual está protegido nesse ambiente? Perdão. Nós vamos ver aqui, por exemplo, essa TV, com certeza absoluta, ela está protegida sob uma patente, porque nela tem tecnologia, e as tecnologias, com certeza, estão todas protegidas. Esse sofá que vocês estão vendo aqui, um design bonito, né? Certamente ele tem uma proteção do design dele, né? Essa luminária. Então, a gente vai entendendo que na nossa vida, no nosso cotidiano, muitas coisas estão protegidas pela propriedade intelectual. Outro exemplo que a gente traz para vocês. Qual tipo de propriedade intelectual vocês acham que envolve esse produto? O produto Coca-Cola. Então, o produto Coca-Cola, ele é protegido de diversas formas. A marca é protegida, é uma marca comercial, então ela é protegida, só a Coca-Cola pode usar essa marca, né? A fórmula da Coca-Cola, ela não é protegida como uma marca, ela é protegida como um segredo comercial. Ah, mas por quê? Porque se ela protegesse como uma patente, por exemplo, uma patente, após 20 anos, ela cai em domínio público. Então, aí a fórmula da Coca-Cola ia deixar de ser um segredo comercial e ia poder ser utilizada por todo mundo. Então, ela é um segredo comercial, ela é um segredo industrial. As leis de direitos autorais protegem tanto a arte dessa embalagem. Né? Essa arte, com certeza, dessa forma como a garrafinha da Coca-Cola ela é protegida por direitos autorais. E, com certeza, tem uma patente de design e outra de marca comercial que protegem também o formato da garrafa. Então, vejam que há várias questões de proteção do direito envolvendo essa marca aqui. Quando a gente olha, por exemplo, um carro, ele tem diferentes tipos de propriedade intelectual que o protege. Nós temos, por exemplo, a proteção da marca do carro, nós temos a proteção dos ornamentos, nós temos a proteção da máquina, da engrenagem, das transmissões, dos componentes. Então, existem milhões de coisas que estão protegidas na máquina, nesse carro, que são de direito da empresa que o explora. Vocês querem ver uma coisa? Olhem só uma coisa interessante. Essa dança do Michael Jackson, ela tem um elemento que foi protegido por uma patente. Né? Para o cantor, para o grupo conseguir essa inclinação de 45 graus, não há nenhum truque. Na verdade, ele usava esse sapato que vocês estão vendo aqui, e esse sapato tinha uma abertura que ela ficava presa nesse pino no chão.
Esse sapato, ele é protegido por uma patente, né? Então, ele foi patenteado por quem inventou. A gente pensa que não tem propriedade intelectual em tudo que a gente vê, não é? Aqui nós temos um outro caso, é o caso do salto da nossa ginasta, né? A Daiane Santos. Ela tem um salto com o nome dela, né? E isso é um direito conexo. Ela tanto é que o nome do salto leva o nome dela. Né? Então, toda vez que alguém fizer esse procedimento de soltar da forma como ela fez, vai ter que se reportar ao salto com o nome dela, porque é um direito conexo dela, ligado ao nome dela e à forma como ela expressou esse seu salto. Então, vejam que nós temos uma infinidade de coisas que envolvem isso. Mais próximo de a gente, aqui, próximo de Manaus, nós temos hoje uma indicação geográfica dada ao abacaxi de remanso. O que é uma indicação geográfica? Bom, ela assegura que só se pode denominar abacaxi do Novo Remanso o abacaxi que efetivamente foi produzido naquela região. Então, essa é uma indicação geográfica para uma região do nosso estado que produz este fruto, essa espécie de abacaxi que é extremamente doce. Né? Então, todos esses... Pode falar. Pode falar. De indicação geográfica, né? Que seria a indicação de procedência, que é que nós temos mais pedidos no INPI. Eu poderia usar o termo fácil, mas eu não queria dizer esse termo, porque acho que ele não abrange bem o significado que eu queria dizer, mas ele tem, por ser mais fácil de conseguir, né, o registro, e tem a denominação de origem, que a denominação de origem, ela necessita que tenham elementos naturais que possam interferir, que façam parte da qualidade do que o produto está oferecendo. Então, assim, uma indicação de procedência, ela também tem que ter algo que possa distingui-la de outros abacaxis, né? O abacaxi do Novo Remanso, mas ela não está ligado, por ser uma indicação de procedência, ela não está ligado a algo natural, a algo da terra, química da terra, ou algo assim. Ela está ligado ao processo que é feito para extrair esse abacaxi, como essa comunidade é organizada, entendeu? Então, a indicação geográfica, você pode conseguir esse selo, esse registro, né, da indicação geográfica de duas formas, ou indicação de procedência ou denominação de origem. Bem? Então, vocês estão vendo que é uma coisa muito próxima da gente, né? Daqui da nossa região. Então, tudo isso, por que é importante a gente saber mais sobre IPI? Né? Primeiro, para que a gente tenha uma segurança jurídica, né, a respeito da nossa criação e do esforço que é feito para que ela exista. Então, a gente tem que ter esse conhecimento e tem que ter essa dimensão, né? E a gente deve saber como proceder quanto à exploração de licenciamento de tecnologias, sobre dois aspectos. Primeiro, sobre o nosso próprio direito, né? Confidencialidade, partilha de benefícios, financiamento de pesquisa, entre outros, e depois para que a gente também não desrespeite o direito do outro, a partir do momento que ele protege a sua invenção ou a sua ideia. Ok? Bom, nós vamos começar falando do direito autoral, né? Que é aquela primeira pontinha daquele gráfico que a gente viu ainda há pouco. O direito autoral é o direito dado a um criador de uma obra literária, de uma obra científica, de uma artística, de ligar o seu nome a essa criação, né? E usufruir de tudo que aquela obra, daquela criação, lhe determinar, né? No Brasil, nós temos uma lei, como eu já falei, né, que fala especificamente do direito autoral, e lá ele vai dizer assim, olha, são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Então, o que eu posso, o que está sob a égide, o que está sob o controle do direito autoral? Texto de obras literárias, artísticas e científicas, né? Conferências, projetos, esboços, obras plásticas, concernentes geografia, engenharia, topografia, paisagismo, enfim, todo um conjunto de elementos ligados a isso, né? Aos projetos, aos esboços, programa de computador, desenho, pintura, gravura, escultura, ilustração, composições musicais que tenham ou não letra, obras audiovisuais, inclusive as obras de cinema, as fotografias. Então, isso tudo é passível de direito autoral.
Hoje, inclusive, quando a gente vai olhar, por exemplo, vai fazer uma pesquisa no Google, que você olha uma imagem, sempre ele coloca ali, esta imagem está passível de proteção por direitos autorais, né? Porque já chama a atenção de que é uma imagem, e como imagem ela está passível de proteção, né? É muito comum a gente encontrar aqui essa figurinha aqui, né, gente? Vamos ver esse quadrinho. Olha, o garotinho lá na escola falou assim, olha, descobri esse livro na biblioteca, basta copiar o terceiro capítulo e tem um trabalho de história todo feito. Beleza, né? As coisas evoluíram. Então, o menino diz assim, olha, eu descobri esse livro está online. É só copiar e colar, né? Ctrl+C, Ctrl+V e colocar lá. Aí o outro pensa assim, vai dar a maior trabalheira. E olha só, ele chega lá com a professora e fala assim, professor, olha, está aqui o link, é só a senhora ir lá que meu trabalho está todo lá. Olha, mas isso não foi ele que produziu. Então, ele infringe o direito do autor, porque esta não é uma criação dele, mas sim uma criação do outro, e que ele se apropria como se fosse dele. Então, ele está, de qualquer forma, aqui o nosso cabeludinho, infringindo com muita veemência o direito do autor, né? Então, nós temos, no que diz respeito aos direitos autorais, nós temos dois aspectos a observar, né? Os direitos e benefícios morais da pessoa, ele é intangível, ele é irrenunciável. O que é isso? Quando eu protejo, por exemplo, uma música, né, eu tenho um direito moral sobre ela é minha criação. Então, eu não posso deixar de ser o criador desta música. Então, aí a gente chama que há um direito moral, e esse direito moral, ele é intransferível. Contudo, eu posso pegar essa música que está lá registrada com direito com o meu nome, eu sou o autor, e posso transferir os direitos patrimoniais dessa música. Posso transferir os direitos para exploração, né? Então, eu vou divulgar a obra e eu disponibilizo essa obra para que outros terceiros possam explorar ela economicamente, né? E aí, obviamente, há uma licença ou uma doação para que o outro possa explorar isso de alguma maneira e de alguma maneira se beneficiar financeiramente com isso. É possível. Pode falar, meu amor. Usando o exemplo de um quadro, né, de uma obra, às vezes tem-se a ideia de que eu comprei esse quadro é meu, então eu posso fazer com ele o que eu quiser. Até certo ponto, sim. Por exemplo, você comprou esse quadro e você pode doá-lo, você pode pendurar na sala, na cozinha ou na lavanderia, mas você não pode rabiscar esse quadro, porque se você rabisca esse quadro e acredito que o autor se sente ofendido ou tem conhecimento dessa informação, ele tem o direito moral, né, de intervir, de que você faça, que você seja penalizado por essa atitude, porque por mais que você tenha pago, você adquiriu o patrimônio, né, digamos assim, mas você não tem o direito de fazer nada, nenhum dano contra essa obra, nada que vá ferir moralmente o autor dessa obra. Ok? Acho que ficou claro, né? Bom, vamos continuar aqui sobre o direito autoral, as meninas vão falando à medida que elas sentem necessidade, né? Então, olha só, aqui a legislação diz o seguinte, não se constitui ofensa aos direitos autorais à reprodução, com a indicação do nome do autor, né, de retratos ou outras formas de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, né, não havendo posição de pessoas neles representada ou de seus herdeiros, né, de obras literárias, artísticas, científicas para uso exclusivo de deficientes, sempre que haja reprodução sem fins comerciais, para que seja feito o braille dessa obra, então aí não incide o direito do autor, mas está se mantendo a autoria, não é? A reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado. Então, por exemplo, eu quero fazer uma cópia de um livro. Eu não posso, a legislação diz que são pequenos trechos, e pequenos trechos não é o livro todo, não é? A citação em livros, revistas, jornais ou qualquer outro meio de comunicação, de passagem de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada, para o fim a atingir, indicando sempre o autor. Ou seja, quando eu vou escrever lá o meu TCC, quando eu vou escrever lá o meu material, eu posso usar o texto da obra, com toda certeza, eu posso citar aquele autor, desde que eu diga que aquela obra, que aquele pensamento é dele, mesmo que eu não escreva ou transcreva literalmente o que ele colocou, mas sim que eu faça uma referência ou uma reorganização
do pensamento dele, mas usando o âmago, a síntese do pensamento dele, não é? Que são as citações que nós chamamos indireta, né? Quando indiretamente eu uso a fala daquele autor para expressar o que eu penso. Mesmo assim, eu tenho que dizer que ele é o dono daquela ideia, ok? Não são objetos de proteção, como direitos autorais segundo a lei. O que é que eu não posso proteger? Ideias, procedimentos normativos, sistema, métodos, projetos, conceitos matemáticos, enfim. Essas questões não são passíveis de serem protegidas. Então, se você tem algum elemento desse, já sabe que ele não é passível de proteção. Esquemas, planos, regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios, também isso não é passível de proteção. Meninas, querem complementar alguma coisa? Ao escrever, né, essa parte aqui do aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras, partindo para o setor acadêmico, né, para a parte acadêmica, você pode escrever, fazer um TCC sobre a criação de uma máquina, pode ser até uma máquina do tempo, mas você não tem como patentear isso ou registrar isso porque ela é só uma ideia. Isso vai ser passivo de registro, passivo de patente, se quando ela for tornado concreto, né? Por enquanto ela é abstrata, você não consegue identificá-la ainda, não tocá-la. Então, quem lê o teu TCC e desenvolver essa máquina que você explanou no teu TCC, é essa pessoa que vai ter o direito de registrar, de patentear, porque ele criou, entendeu? Algo concreto. Criou a máquina do tempo, no caso. Ok, podemos continuar? Bom, uma outra elemento passivo de propriedade, da propriedade intelectual, é a marca, né? Que é uma forma, aqui nós temos vários modelinhos, né? Que é uma forma tridimensional que vai distinguir um produto ou um serviço, não é? Essa questão das marcas, elas existem desde a antiguidade, não é? Então, há registros, por exemplo, e nós vivenciamos isso bem aqui na nossa região, há registro de marcação de gado para dizer este gado é meu, então ele vai distinguir esse gado como meu, ainda na antiguidade. Então, nós vamos ter uma evolução do histórico das marcas em dois momentos. Um primeiro momento que era para assegurar a propriedade, como no registro do gado, né? E no segundo momento, para distinguir o produto e dizer que esta é a qualidade desse produto, que esse produto tem essa marca porque ele tem esta qualidade. O divisor de águas vai surgir quando surge a produção, principalmente a produção em larga escala depois da Revolução Industrial. É quando a gente vai ter essa divisão das marcas. Mas nós vamos encontrar marcas, por exemplo, já registradas já nas cerâmicas antigas, não é? Nas cerâmicas que indicavam o que era produzido por aquele artesão. Nós vamos encontrar marcas também nos paralelepípedos que foram construídos as pirâmides, porque cada explorador que levava aquele pedaço de pedra para colocar na pirâmide, ele registrava ali sua marca para que fosse reconhecido que foi feito lá na área dele, foi produzido pela equipe dele, e que depois aquilo pudesse ser pago a ele. Então, esse emprego de marcas é uma coisa muito antiga, é uma coisa que a gente já vivencia desde a antiguidade, né? Por quê? Porque ela permite a identificação imediata pelo consumidor daquele produto, né? Sem que haja necessidade de a gente colocar nenhum outro elemento nele. Então, quando a gente olha aquela marca, a gente já sabe o que é aquele produto. E, muitas vezes, já damos a ele a qualidade esperada por ele, já atribuímos, né, essa qualidade esperada a ele, tá? Então, as marcas, elas são sinais distintivos, né? Que a gente olha e visualmente já percebe que são, tá? O requisito máximo, o requisito básico para uma marca é o registro e a novidade, né? No sentido da originalidade, no sentido de eu não criar uma confusão com uma outra marca, com a semelhança com outra marca. E aí nós vamos encontrar marcas normativas, que vão ter só nomes, né? Como Sony, Avon e IBM. Marcas figurativas, que vão ter só o símbolo, né? E a gente vai ver aqui a marca da Apple, a marca do Starbucks, a marca da Nike. E essas marcas, a gente vai ver depois que elas também evoluíram, né? E mesmo no processo de evolução, elas foram sendo preservadas. E marcas mistas, onde nós temos
tanto o símbolo, como no McDonald's, como nós temos a marca normativa, como nós temos o nome, McDonald's. Então, eu já sei que aquele M escrito McDonald's é marca daquela loja, daquele fast food. Ou a própria Adidas, né? O Rio 2016, por exemplo, né, que aconteceu. Então, você tem tanto a marca quanto o nome que a distingue. Pode complementar. É importante, assim, ressaltar que a marca ela também vem para impedir que os consumidores sejam induzidos ao erro, né? Então, por exemplo, se existe uma marca de margarina e ele coloca uma vaquinha desenhado, um vidrinho de leite, ele está querendo dizer que isso está vindo que está querendo dizer que pode ser uma manteiga, que a margarina está vindo do leite, está vindo da vaca. Então, assim, esse tipo de marca, ela não vai passar, porque ela está induzindo o consumidor ao erro. Então, tem que tomar, assim, cuidado no que você for colocar a sua marca e para que ela não venha ser objeto de indução de erro, né, para os consumidores. Existe também uma série de características, né, na legislação que impedem, assim como a Emily está falando. Então, assim, quando você for criar sua marca, você não pode ter termos pejorativos, você não pode ter termos e simbologias que vão contra a moral e os bons costumes. Então, tudo isso é muito importante na hora de você criar sua marca para poder registrá-la, de forma que você não perca seus recursos financeiros nesse processo, que leva tempo de você criar a marca até o processo de pedir essa proteção. Então, para evitar qualquer tipo de problema, antes é muito importante que se informe, que veja se existe já alguma marca parecida no mercado, com um nome parecido e etc. Ok? Então, olha só. As marcas, elas têm uma vigência de 10 anos, tá? A contar dessa publicação, que é a Revista da Propriedade Intelectual, que está sempre disponível lá no site do INPI, que é o nosso caso, que aqui no Brasil, que é quem regulamenta toda a questão da propriedade intelectual, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? É assegurado ao titular da marca o direito de ceder ou licenciar o seu registro, o seu pedido, né? E isso é muito comum, né? Por exemplo, eu quero fazer um brinquedo e quero colocar lá a marca da Disney. Eu posso fazer isso desde que eu licencie com a Disney para fazer isso. Então, há muitas empresas que fazem licenciamento de marcas, né? Caso a marca não esteja sendo utilizada depois de 5 anos de sua concessão, ou tivesse sido interrompida por mais de 5 anos, é possível que terceiros com interesse legítimo possam solicitar o uso. É importante esclarecer que não é porque você colocou no NPI que, se você não conseguir provar que você está utilizando aquilo, você está fazendo uso, que aquilo está gerando tecnologia, está gerando receita, você está explorando aquilo que você solicitou o registro ou o depósito, outras pessoas podem solicitar o uso, entendeu? Tendo o direito legítimo, interesse legítimo, melhor dizendo, eles podem solicitar o uso. Isso serve para marca, serve para patente, não é? A patente vale 20 anos, mas se você, eu acredito que são 3 ou são 5 anos, se for comprovado inatividade daquele certificado, daquele depósito, outra empresa, podendo comprovar que tem condições de explorar aquela tua tecnologia, ela vai ter o direito à tua patente. Ok, meus amores? Muito bem, aqui vocês estão vendo, então, né, o processo, como ele acontece, né? Do outro lado também, ainda seguindo aquela esteira, nós vamos ter os desenhos industriais, né? Que são as formas como um objeto ornamental, a forma plástica ornamental de um objeto, que pode ser tridimensional ou bidimensional, e ali eu posso proteger aquilo, né? Eu posso proteger o que está subjacente ao meu desenho industrial, o que faz parte, o que compõe o meu desenho industrial, né? Que pode ter, deve ter, né? São os requisitos para eu poder proteger um aspecto ornamental, que pode, uma novidade, uma configuração externa, e que eu tenho que expor o tipo de fabricação industrial, né? Ele deve ser passível de uma reprodução em escala industrial para que eu possa efetivamente tornar aquilo protegido. Então, olha só, a gente tem aqui desenhos bidimensionais, né? Esse desenho na caneca, tridimensionais, como um carro, um vidro de perfume, né? A proteção de um registro de desenho industrial, ela tem uma duração de 10 anos, tá? Contados a partir da data do depósito.
e ainda pode ser prorrogada em 3 períodos de 5 anos. Então, eu posso proteger, por exemplo, uma empresa que faz um boticário da vida. Quando ele cria um vidro de perfume, ele pode proteger aquele vidro por até 25 anos, ok? Essa titularidade dos pedidos e registro de desenho industrial, ela pode ser transferida, quer dizer, eu posso também, da mesma forma, né? Eu posso criar, eu posso ter o direito de uso daquilo lá, mas eu posso transferir por uma vontade minha, né? Ou então, por decisão judicial, eu posso transferir esse direito para que outro possa explorá-lo, ok? E a patente? Bem, a patente... Só a título de curiosidade sobre o desenho industrial, o desenho industrial, ele protege a forma externa, né? Então, existe também a marca tridimensional, que pode ser até confundida um pouco com o desenho industrial. Só que a diferença é que, por exemplo, o chocolate Toblerone, que é aquele chocolate triangular, ele é protegido por marca tridimensional, porque quando o consumidor vê aquele chocolate só pela forma, ele já reconhece qual é a marca. Então, ele é protegido como marca tridimensional. E não é o caso do desenho industrial, quando se protege a parte externa de um produto, mas não necessariamente o cliente vai reconhecer de imediato que aquela forma é de determinada marca. Então, é mais ou menos a diferença entre a marca tridimensional e o desenho industrial. Assim, ele vai proteger a parte estética, né? Se tenta-se usar, por exemplo, o Toblerone, né? Usando o exemplo que a Lady deu. O Toblerone pode ser usado como marca indefinidamente, enquanto o titular quiser proteger aquilo a cada 10 anos, ele vai poder ser utilizado. Já o desenho industrial, ele tem uma limitação. Então, se o Toblerone fosse um desenho industrial, daqui, sei lá, 25 anos, ele não já cairia em desuso, né? Estaria em domínio público, né? Já a marca, não, ela perdura enquanto o titular continuar pagando as taxas a cada 10 anos, entendeu? Enquanto eu tiver interesse de manter aquela marca. Ok? Podemos ir para frente, meninas? Bom, a patente, então, a patente é o que é mais conhecido hoje, né? Eu brinco que é a estrelinha da propriedade intelectual, porque todo mundo, quando se reporta, fala em propriedade, pensa logo na patente. A patente é um ativo, né? Que é um direito que é expedido pelo Estado e que dá a propriedade exclusiva e temporária para uma pessoa, para um inventor, ou para uma pessoa física, ou para uma pessoa jurídica, explorar aquilo que foi inventado, né? Possibilita, então, que o outro, que eu que sou proprietário daquela patente, que o outro explore aquilo que está sobre a júdice daquela patente, sobre aquele direito, né? E que também outro, sem a minha autorização, explore essa invenção. Né? É essencial, no pedido de patente, 3 requisitos que são considerados na análise, assim como já foi colocado na questão da marca, né? A Leide falou na questão da marca. É preciso que ela tenha uma novidade, que ela seja passível de ser industrializada e que ela tenha em si uma atividade inventiva, ok? As patentes, elas podem assumir 2 concepções. Uma é a patente de invenção, né, que é resultado da criação do homem, então ele dá uma sugestão, ele cria um invento, né, e ele pode ser associado, pode ser ligado, o invento pode ser um produto ou uma atividade industrial, e aí eu tenho uma patente de invenção, a qual eu vou conferir àquela minha invenção um direito de uso, tá? E eu tenho a patente que eu chamo de modelo de utilidade, né, que a legislação chama de modelo de utilidade, que é quando a criação de um objeto de uso prático ou parte dele é resultante da modificação de algo existente. Para ser bem simples para vocês, né, que é o exemplo mais clássico que a gente usa. Uma tesoura é patenteada como uma patente de invenção, mas uma tesoura para canhoto, que a gente tem que mudar, aquela que virar, aquelas abinhas onde eu vou prender meus dedos, ela é considerada um modelo de utilidade. Então, se eu tivesse uma patente de invenção, era uma coisa, e a tesoura para canhoto é um modelo de utilidade. O ferro elétrico, por exemplo, aquele ferro elétrico de passar normalmente, ele pode ser considerado uma patente de invenção. Aquele ferro que ele só falta falar, que ele faz tudo que a gente quer, que a gente aperta o botão, ele é uma patente de utilidade. Por quê? Porque ele vai trazer uma modificação na invenção inicial que vai qualificar o uso dela
e permitir que ela tenha mais funcionalidade. Essa é a diferença entre patente de invenção e modelo de utilidade. As patentes, então, elas têm uma vigência de 20 anos para patente de invenção, para modelo de utilidade, 15 anos, né? Contado a partir da data do depósito. Vocês podem me perguntar assim, mas por que sempre coloca a partir da data do depósito? Porque no momento que eu deposito a patente, o pedido de patente, perdão, ele demora 1 ano para ficar disponível para que todos vejam, né? Então, por 1 ano, eu vou lá no NPI e peço uma patente de alguma coisa. Por 1 ano, esse pedido vai ficar guardadinho lá no NPI. 1 ano depois é que todos tomam conhecimento. Mas não quer dizer que eu já tenha patente, eu tenho o pedido de patente, aí ela está em processo de avaliação. Mas, a partir do momento que eu deposito, eu já estou ali contando a data, o meu pedido de patente ou de utilidade, né, quando ele sair. Então, eu tenho o modelo de utilidade, olha aqui, a gente trouxe um modelinho. Eu tenho uma invenção, que foi o computador, né, os primeiros computadores comerciais pela Apple, aqui que a gente colocou. Eu tenho um modelo de utilidade, que é reinvenção desse computador, como, por exemplo, um computador portátil, né? E aí eu tenho esse desenho industrial, que é o mesmo produto, esse produto aqui, só que hoje ele mais modernizado, né? Ele com um design diferenciado, ele já com a CPU acoplada nele. Então, ele é um desenho industrial para uma invenção que já existia, ok? Aqui eu tenho um modelo de carta de patente, e aqui eu tenho vários elementos que eu posso explorar, né? Que, inclusive, quando se faz análise de estudos de prospecção tecnológica, eu tenho vários dados aqui que são bem importantes para mim quando eu vou estudar uma folha de rosto de patente. Eu tenho o número da patente, eu sei por aqui onde ela foi publicada, eu sei por aqui quais são as concessões que foram dadas, eu tenho aqui a classificação internacional de patente, porque a gente tem uma classificação de patente, né? Então, eu sei, por exemplo, para que área do conhecimento, para que área aquele material foi protegido. Então, tem várias informações aqui que são significativas, mas essa é a cara de uma patente. É assim que a gente tem um documento de patente quando eu finaliza todo o processo da minha solicitação, ok? E aqui eu tenho a minha carta de patente, que é o documento oficial que me dá o direito sobre aquela patente. Então, aqui eu tenho o número dela, né, o número da carta, e aí vem todas as descrições dela, ok? Nós temos também a questão ligada à proteção dos programas de computador. Olha, a gente sabe o que é um programa, às vezes as pessoas podem dizer assim, mas eu não tenho muito interesse em proteger um programa de computador, porque ele é muito célere, as atualizações, as questões ligadas a ele são muito ágeis, são muito isso, então eu não tenho interesse. Mas o que é importante? Quais os benefícios dessa proteção? Primeiro, eu comprovar, né, que eu sou o autor, que eu tenho a titularidade daquele, e segundo, que eu vou ter uma segurança jurídica diante daquelas disputas que possam vir a acontecer sobre um programa de computador, né? Eu tenho uma vigência aí dessa proteção de 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à sua publicação ou criação, ok? Tá. Agora vocês podem me perguntar assim, e o que eu produzi durante a minha formação acadêmica? O que isso tem a ver? Bem, por exemplo, quem está numa formação de publicidade e propaganda pode estar desenvolvendo marcas, pode estar trabalhando com questões ligadas às marcas, né? Quem trabalha com agronomia está trabalhando com cultivares. Quem trabalha com artes plásticas, trabalhando com desenhos, podendo fazer desenhos ou então qualquer outro tipo de expressão artística. Então, cada um de vocês que estão no processo de formação vão vivenciar nas suas áreas peculiaridades que são próprias, que podem assegurar o direito da ideia de vocês. Então, é nesse sentido que precisa a gente pensar no que está se fazendo, né? No que eu estou produzindo no meu campo de conhecimento, no qual eu estou me formando, no qual eu estou buscando uma formação, ok? Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu estou numa instituição, e a minha instituição, ela pode ter o que nós chamamos de um núcleo de inovação tecnológica. Os núcleos de informação tecnológicas, eles foram criados, eles são personalidades jurídicas, eles foram criados com a intenção de quê? De permitir, de ampliar
esse cabedal, essa circulação, vamos dizer, essas pernas do povo do INPI, né? Porque permite que eu tenha ideia daquilo que eu estou protegendo, daquilo que eu estou criando, o que é possível proteger. Então, os núcleos de inovação tecnológica, eles existem, né, para quê? Desenvolver estudo de prospecção tecnológica, inteligência competitiva, porque me permite, por exemplo, quando eu vou pesquisar um novo cultivar, lá na agronomia, eu posso saber, antes disso, o que existe sobre aquela espécie, sobre aquele cultivar que eu estou trabalhando. Isso a gente chama de um estudo de prospecção tecnológica. O que já existe nessa área que eu estou trabalhando, né? Para que eu não vá pesquisar a mesma coisa que já está sendo pesquisada ou inventar a mesma coisa que já tem outro muito mais à frente do que eu. Eu posso, os núcleos de inovação tecnológica também mediam a transferência de inovação a partir do momento que ela está protegida, então ele pode negociar com o outro, né? Pode te orientar sobre o que eu posso proteger, então eu posso chegar lá e dizer assim, olha, eu tenho isso aqui, como é que eu posso proteger? Se é passivo de proteção ou não é? Então ele pode fazer um acompanhamento do trabalho que é executado pelo aluno ou pelo professor, né, na instância da sua instituição, negociar, gerir acordos de transferência de tecnologia e representar, e no âmbito das políticas de inovação, a própria instituição, ok? É interessante também informar que, assim, o núcleo, ele vai te dar essas orientações e se você tem uma ideia, né, do TCC ou quer desenvolver alguma empresa, alguma startup, é o melhor lugar dentro da universidade para você buscar essa orientação, porque existem, né, as incubadoras dentro da universidade e elas fazem esse papel de te receber, te preparar, entendeu? Te dar todas as ferramentas necessárias para você prosperar ainda naquele local pequeno e depois ela pode te colocar para fora, entendeu? Para você tratar, fazer os acordos comerciais fora, entendeu? Você primeiro vai testar, ver a viabilidade disso, ver por quanto tempo o teu negócio, a tua ideia, ela tem condições de amadurecer para você poder tratar fora da incubadora, fora da instituição, estando mais maduro, mais seguro, mais preparado, para que não tenha um baque lá fora, né? Para que não venha fechar daqui a 1 ou 2 anos, porque não teve o preparo necessário para investir e para manter o teu negócio. Por isso a importância de você buscar o núcleo de inovação tecnológica da sua instituição, não é? Porque é como a Emily colocou, ele vai te dar amparo para que você possa dar continuidade ao trabalho que você está desenvolvendo, ou que você pensa em desenvolver, tá? Existe no país uma série, como está colocado aqui, de habitat de inovação, que são parques tecnológicos, que são núcleos de inovação, que são redes de colaboração, ou institutos de tecnologia e inovação, incubadoras. Então, vocês estão vendo que está espalhado em todo o país, segundo essa informação dada pelo grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente não está longe disso, né? Manaus tem, aqui no Amazonas nós temos também parques tecnológicos, redes de colaboração, nós temos núcleos de inovação instalados em instituições em Manaus, que podem dar suporte e apoio às questões ligadas à propriedade intelectual. Eu também posso buscar mais informações aonde? Como é que eu posso saber sobre isso? Eu me interessei por esse assunto, agora eu quero saber mais sobre isso. A minha instituição não tem um núcleo de inovação tecnológica. O que é que eu posso fazer? Bem, a primeira dica é procurar o INPI, não é? O site do INPI, do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ele é uma rica fonte de informação que pode articular você com diversos conteúdos que você precisa conhecer, né? Então, a gente tem, por exemplo, entrando no site do INPI, aqui vocês viram, está aqui a sigla, né? Entrando no site do INPI, o link, entrando no site do INPI, você vai, descendo sua página, você vai achar informações rápidas sobre marcas, sobre patentes, sobre programa de computador, indicações geográficas, desenhos industriais, enfim, de uma série de elementos, né, desses que a gente está tratando aqui, que são passíveis de proteção, ok? Por exemplo, eu também posso, aqui, vocês estavam vendo aqui, descendo aqui, né, a gente tem essa abinha aqui, eu também posso aqui, olha, fazer um acesso rápido, né? Fazer uma busca rápida, e isso é muito importante para a gente vai já entender que isso é muito importante quando eu quero registrar algo, né? Porque eu preciso entender o que já está protegido ou não sobre isso, ok? Então, aqui, por exemplo, eu quero
eu quero registrar uma marca, né? Eu já olhei aqueles requisitos que Leide já chamou a atenção, eu já observei aquilo que Emily falou, então agora eu quero buscar uma marca. O que eu vou fazer, Célia? Eu vou primeiro olhar lá no banco de marcas, no NPI, fazer uma busca para tentar identificar primeiro se aquela marca já está registrada, se aquele nome já está registrado, é o que a gente vai chamar de uma busca de anterioridade. Isso é fundamental para eu poder identificar. Mas isso não vale só para as marcas, não. Isso vale para marcas, isso vale para patentes, isso vale para tudo, tá? Então, eu preciso buscar para saber se já existe alguma coisa registrada com esse dessa forma. Então, eu posso olhar ali o banco de... a buscar nas marcas, né? Eu vou olhar, encontrar essa página, eu vou clicar aqui em marcas, por exemplo, e aí, olha só, eu vou fazer aqui uma pesquisa, né? Uma busca. E aqui nós fizemos uma busca para vocês, que é uma busca radical, porque se a gente colocar a palavra exata, a gente vai encontrar outras coisas, mas a gente queria mostrar para vocês essa busca que foi feita aqui de uma marca que a Leide já registrou para a gente, né? Então, ela colocou o nome, que ela já sabia que a marca existia, e aí ele já recuperou. Olha, essa marca, que é a marca do nosso grupo de pesquisa, do grupo de pesquisa que eu e Leide integramos, chama Gestão da Informação e do Conhecimento na Amazônia, essa marca que ela está registrada no INPI. Tá? Então, é claro que esse desenho não aparece aqui, tá, gente? Só vai aparecer isso aqui. Mas a gente colocou aqui para vocês verem. Então, por que eu tenho que buscar anterioridade? Justamente para evitar o conflito, para buscar reduzir riscos de perda de investimento e tudo mais, ok? Eu tenho outras maneiras que eu possa fazer essa busca, que pode ser, por exemplo, no site, além do site do NPI, eu posso dar uma olhada no Google também. Hoje, imagens é super fácil de pesquisar no Google, certo? Então, gente, esse era o recado que a gente queria deixar para vocês, não é? Foi bem rápido, a gente tentou passar de uma maneira muito, muito ágil isso, mas nós já estamos deixando aqui os nossos contatos para que vocês, se precisarem de alguma coisa, entrem em contato conosco. No mais, agora a gente vai abrir para que vocês façam as perguntas de vocês, não é? Se vocês têm alguma pergunta, então, se a gente foi muito claro, nós vamos ficar bem felizes com isso. Mas a gente sabe que esse é um assunto bastante polêmico, né? Muita coisa ainda para falar, ok? Então, estamos abertas para as perguntas. A Leide e a Emily estão gerenciando isso, certo, meninas? Certo, professora. Certo. Eu queria comentar sobre algumas questões, por exemplo, assim, em relação ao núcleo de inovação tecnológica e o que é produzido durante a formação acadêmica. Eu vi que tem gente falando aqui, eu produzi isso durante a minha graduação, durante o meu mestrado. Então, algumas coisas que vão te gerar retorno financeiro, muito provavelmente, de acordo com a política de inovação da instituição onde você estuda, vão ser repartidos, né? Os royalties vão ser repartidos. Então, é importante você se informar sobre a política de inovação da sua instituição, porque lá deve estar bem descrito, se eu gero uma patente durante a minha formação, 30% fica para a universidade, 30% fica para mim, outros tantos por cento para o programa onde eu estudo. Então, essa questão é muito negociável. E também sobre a proteção de produto educacional, pelo que eu entendi aqui na pergunta, existem algumas formas de se proteger, e como você mesmo falou, Ricardo, o CC, que é o Creative Commons, ele é também uma forma de proteger a autoria, né? Porque você tem a autonomia para licenciar o uso daquela sua produção, de permitir o uso comercial ou não. Então, é uma forma de proteger. Essas questões de propriedade intelectual, às vezes, uma coisa pode ser protegida de diversas formas, você pode desmembrar e proteger algumas partes dela. Então, é uma questão que realmente você precisa aprofundar e entender direitinho o que eu preciso proteger, o que eu quero proteger, vale a pena proteger dessa forma ou não. Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho. É importante também informar que tudo isso tem custo, viu? Você vai colocar no NPI, para você registrar é um custo, para você manter é outro custo. Então, é interessante você fazer um planejamento. O que eu quero fazer com este meu produto? Eu quero explorar, eu quero só manter para mim. O que eu quero fazer com este produto? Porque tudo isso gera custo não só financeiro, mas como tempo, para você fazer uma busca de anterioridade, para você não
tentar patentear ou registrar uma coisa que já existe e chegar lá no final, ser negado, ser indeferido, porque aquilo que você está achando que foi uma ideia genial, alguém já veio na sua frente e já depositou, registrou, entendeu? Então, assim, é importante que aqui a gente teve só um breve histórico, né? Uma breve introdução, mas cada caso é um caso e, como a Leide bem falou, às vezes um único produto podem ter várias proteções, então você precisa ver se vale a pena e o que você quer fazer com aquilo que você construiu, né? Dentro da academia ou fora dela. O Ricardo está colocando aqui que, no caso dele, o e-book é gratuito. É gratuito, você tem o direito da autoria dele, né? Desde que você comprove, num caso, a sua anterioridade, que você publicou antes daquela pessoa a quem, no litígio, no caso do litígio, você vai enfrentar, não é? Mais alguma questão aqui, meus amores? Bem, é claro que a gente aqui tentou, num curto espaço de tempo, dar noções muito breves, né? Porque nós temos muita coisa para tratar, né? Então, tem muita coisa que a gente pincelou algumas coisas aqui para chamar a atenção de vocês para aquilo que é importante vocês entenderem, vamos dizer assim, elementos minimamente básicos sobre a propriedade intelectual. A intenção é estimular o estudante para que ele vá até o núcleo de inovação tecnológica, para que ele vá até a universidade, até as incubadoras, e consiga ver se aquilo tem chance de ser protegido, se ele consegue fomentar o empreendedorismo com aquilo. A nossa intenção é mais essa, é apresentar que a universidade ela pode receber aquela tua ideia e ela pode te ajudar, te amparar neste momento inicial, para que você se sinta seguro, para você possa sair e montar a tua empresa, entendeu? E fomentar a inovação tecnológica no país e ajudar a tua comunidade e o país como um todo. Exatamente. Né? E outra coisa importante também é chamar a atenção, que essa foi a ideia dessa fala, por isso que a gente dirigiu ela para a questão da formação acadêmica, né? Chamar a atenção não só para aquilo que eu produzo, mas também para aquilo que eu uso, não é? Porque a gente tem que entender que é preciso eu ter o respeito ao direito do outro, né? E isso é que a propriedade intelectual nos assegura, esse direito do outro, né? Esse elemento é um elemento importante quando a gente está na academia, né? Especialmente quando a gente vai trabalhar o direito autoral, a questão do TCC, a questão da produção, mas não só isso, como a questão do desenvolvimento de produtos e processos também, né? Olha, o Ricardo está agradecendo, né? Gera muita discussão. Na verdade, não é discussão, Ricardo, é que são muitas nuances, entendeu? Que são ligadas a isso, né? Há muitos elementos, é como a gente colocou, a gente aqui só pincelou algumas noções de propriedade, né? Cada um desses elementos que a gente tratou aqui, eles têm várias abordagens que podem ser tratadas, né? Então, e a gente quis chamar a atenção que é possível eu ter uma proteção para coisas que eu nem imaginava. E por isso que a gente trouxe o exemplo lá do Michael Jackson, do sapato do Michael Jackson, né? Que eu acho que ninguém conseguia imaginar que ali tinha uma propriedade intelectual envolvida, né? Uma coisa patenteada, inclusive, né? Então, mas são muitas nuances e são muitas coisas que a gente precisa entender para tratar disso. Lembrando que isso não é uma questão unicamente, não envolve somente a área do direito, como o Ricardo colocou, tem muitos professores de direito, né? Mas lembrando que não é só isso, né? O direito nos assegura, pode nos assegurar as questões ligadas à forma, como fazer e tudo mais. Mas a gente tem também aí muitas outras áreas trabalhando e com essa questão da propriedade intelectual, né? Que passa, por exemplo, quando eu quero buscar fazer uma busca de anterioridade, então eu tenho que ter alguma competência para fazer uma busca numa base de patentes, por exemplo, né? E aí a gente passa por um profissional da área, um bibliotecário. Eu preciso também ter uma questão ligada a entender a questão daquele meu cultivar, aí eu posso precisar de um botânico. Eu tenho alguma coisa ligada, então eu posso precisar de um engenheiro químico. Então, é uma área muito multidisciplinar, que envolve muitos conhecimentos que podem ser associados e precisam ser associados na proteção de uma propriedade intelectual. Não é isso, meninos? Certo, professora. Muito obrigada, viu? Não, mas é isso. Mais alguma coisa para completar? Obrigada, gente. Bom, a gente não mais queria agradecer, nós deixamos os e-mails aí em contato para vocês, não é?
para que vocês, quando se precisarem, entrem em contato, porque a gente sabe que é um tema que dá muita coisa para discutir, mas que, se alguma dúvida ficar, nós estamos à disposição, se for necessário, para dar uma resposta dentro daquilo também que seja do nosso conhecimento, né? Porque, como a gente falou, tem muitas coisas envolvidas com essa questão da propriedade intelectual. Se alguém tem interesse, eu vou aproveitar para vender meu peixe, né? E vou convidar para fazer o programa que as meninas estão envolvidas, que é o Profenit, que é um programa ligado à propriedade intelectual e transferência de tecnologia e inovação. A Universidade Federal do Amazonas tem um ponto focal, que é instalado onde as meninas fazem, né? Então, nós abrimos todo ano seleção. Então, quem tem interesse nesse tema, venha conosco para a Universidade Federal do Amazonas fazer essa formação, que nós estamos precisando muito disso no nosso país e na nossa região. Palavras finais, meninas? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada a todos. Muito obrigada também pela oportunidade. Até o outro.